Já está na linha conosco o promotor Adriano Souza, que fala sobre o projeto da nova Ponta da Praia conosco. Bom dia, promotor. Bom dia, Alberto, tudo bem? Tudo bom. No último mês de março, os promotores Adriano Andrade de Souza e Eduardo Antônio Taves Romero, do Ministério Público do Estado, entraram com uma ação civil pública com um pedido liminar contra o município de Santos e o Grupo Mendes para paralisar o projeto Nova Ponta da Praia. Se a liminar for concedida, as obras deverão ser suspensas sob pena de multa diária de R$50 mil. A praia foi viabilizado por meio de parceria público-privada com o Grupo Mendes, que investirá R$130 milhões na remodelação do bairro, construindo um centro de convenções, mercado de peixes, recuperando o deck do pescador, ponte Edgar Perdigão e o viário no entorno do embarque das balsas. Segundo Adriano Souza e Eduardo Romero, há inúmeras supostas irregularidades envolvendo o processo que gerou o projeto. Olá, promotor, bom dia. Estela falando, tudo bem? Bom dia, Estela, tudo bem? Doutor Adriano, na ação que foi impetrada pelo Ministério Público, afirma-se que há falhas nos termos de compromisso firmado entre a Prefeitura e o Grupo Mendes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as falhas exatas apontadas? Olha, há uma série de irregularidades que nós detectamos desde do modelo que foi adotado pelas leis que regulamentam a outorga onerosa de alteração de uso aqui em Santos. A gente poderia resumir, basicamente, da seguinte forma. O plano diretor da cidade, de acordo com o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, ele deveria haver previsto, especificado em que áreas esse instrumento de política urbana, que é a alteração de uso onerosa, poderia ser aplicado. O plano não prevê. Esse plano remete para a lei de uso e ocupação do solo a definição dessas áreas. Então, essa já é uma primeira ilegalidade que a gente detectou. Além disso, o Estatuto da Cidade também prevê que, no caso de projetos de desenvolvimento urbano, como é o caso do projeto Nova Ponta da Praia, que contempla diversas obras na Ponta da Praia, a população deveria ser previamente ouvida a respeito deste projeto e participar da elaboração deste projeto. A população não foi previamente ouvida, o projeto já foi apresentado pronto. Além disso, para esse instrumento específico de alteração de uso, o Estatuto da Cidade prevê que especificamente que todos os instrumentos que demandem aplicação de recursos financeiros, que a população participe inclusive da formulação. Então a população deveria ter sido ouvida previamente para saber onde vai ser destinado o dinheiro, né? Mas não, o projeto já foi apresentado pronto, com todas as verbas indo para esse projeto da Ponta da Praia. Poderia ser aplicado em qualquer outra área da cidade. A população deveria ter sido ouvida a respeito disso. Além disso, a lei de uso e ocupação do solo da cidade, ela prevê a possibilidade de que essa outorga onerosa de alteração de uso seja feita em obras. Só que o plano diretor, que é a norma de diretrizes gerais da cidade, só prevê a possibilidade de outorga financeira, de pagamento em dinheiro. Então, nesse ponto, também haveria sido desrespeitado uma legislação municipal principal, no caso, o plano diretor. E, por final, nós temos também a questão do Estatuto do Estudo de Impacto de Vizinhança, que ainda não foi terminado o prazo de 30 dias para a participação da população, para dar a sua opinião sobre esse projeto, e mesmo assim, uma das obras que leva até o futuro centro de convenções e o mercado de peixes ali, ela já foi iniciada. Muito embora ela não esteja no escopo do estudo de impacto de vizinhança, a questão é que, eventualmente, pode chegar à conclusão de que as obras para mitigação dos impactos poderiam, eventualmente, exigir uma alteração do viário, justamente onde está sendo onde as obras já foram iniciadas. Então, por tudo isso, foi ajuizada essa ação civil pública. Nós estamos conversando aqui no Jornal Litoral com o promotor Adriano Souza sobre o caso da Nova Ponta da Praia. O senhor falou em mudanças no viário e a gente descobriu que, inclusive, não só a população santista não foi ouvida, como também a Dersa não foi ouvida. Afinal de contas, a gente tem uma movimentação muito grande na travessia de balsas Santos-Guarujá. Mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte
porque com essa questão do empreendimento da nova ponta da praia, teve um termo que veio fazer parte do nosso dia a dia, que é outorga onerosa. O senhor consegue explicar para nós o que significa a outorga onerosa de maneira mais simples que as pessoas possam entender? Bom, vamos tentar. Acho que sim. Cada imóvel da cidade, ele fica localizado dentro de uma zona, né, prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Dentro dessa zona, alguns usos são permitidos. Né? Por exemplo, construir casas ou comércios de tal tipo, atividade industrial, atividade portuária. Então, existe essa Lei de Uso e Ocupação de Solo que define o que pode ser feito, que atividade pode ser praticada em cada zona. Dentro dessa zona pode haver limitações para determinados imóveis. Então, o que acontece nesse caso específico é que para o imóvel onde hoje fica o Mendes Convention Center, ele tem uma limitação na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ele só pode ser utilizado para aquela finalidade de centro de convenções. E lá na ponta da praia existe uma outra zona, outros usos previstos. Especificamente, existe uma área lá delimitada como Núcleo de Diretrizes Estratégicas 6, chamam também de NIDs, dos clubes, e ali apenas determinadas atividades podem ser praticadas, por exemplo, atividades de restaurante, comércio, atividades recreativas e também as atividades dos próprios clubes. O que esse instrumento de alteração de uso permite? Que alguém que tem um imóvel em uma determinada zona, pagando uma determinada quantia para o município, ou mesmo entregando em obras, ele possa conseguir alterar o uso previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, no caso do imóvel onde hoje fica o Mendes Convention Center, através dessa contrapartida, ele pode destinar aquele imóvel para qualquer outro uso admissível para a zona em que ele está localizado, porque hoje ele está engessado apenas para utilizar para o fim de centro de convenções. Em pagando uma contrapartida, ele fica liberado para qualquer outra atividade que seja admissível dentro daquela zona. O mesmo ocorre em relação aos terrenos que o Grupo Mendes tem lá na ponta da praia. Hoje eles estão vinculados à atividades recreativas, não poderiam ser utilizados, por exemplo, para a construção de torres residenciais, e em pagando a contrapartida ele fica liberado para dar essa outra destinação para aqueles imóveis. Muito boa a sua explicação, viu? Gostei mesmo. Eu tenho aqui na nossa bancada o vereador Sadal Nakai, que vai conversar com o senhor, promotor. Bom dia, doutor Adriano. Sadal que está falando. Eu observei a petição de Vossa Excelência em relação a esses questionamentos. A gente está aguardando também. Em comum, temos a dúvida sobre o estudo de impacto de vizinhança, que questionamos na Câmara. Também sobre a falta de informações sobre cronograma de obras. E, principalmente, eu tenho acompanhado na Câmara pedindo informações sobre o interesse público que levou à oferta da área que foi concedida pelo governo federal para ali ser instalado o centro de convenções na Ponta da Praia, exatamente por entender que ali já tem um adensamento muito grande pela travessia, pelo terminal de grãos, pela própria movimentação do terminal de pesca e do mercado do peixe. Então, o estudo de impacto de vizinhança é um assunto em comum que estamos aguardando para poder entender se haverá viabilidade da atividade naquele local. Mas a minha dúvida principal está em relação a essa questão que Vossa Excelência está conduzindo sobre a forma como a legislação fez a outorga, né? Se utilizou da outorga, já que no plano diretor também direcionava o recurso da outorga para o Fundo de Desenvolvimento Urbano e não como troca de equipamentos urbanos. Então, eu acho que o Ministério Público faz a sua parte quando questiona isso na Justiça, para a Justiça julgar aquilo que entendemos que o Executivo e o Legislativo fizeram de uma forma correta. Aprovaram uma legislação, eu não estava nesse momento na Câmara, nas discussões de aprovação do plano diretor, mas entendo que o Legislativo tem a sua competência
de fazer essas discussões de legislações. Agora, cabe ao Ministério Público fazer a sua função também questionando judicialmente se tem o ato jurídico perfeito, né? Então, são alguns acompanhamentos. A gente tem muita expectativa da definição judicial sobre esse caso, porque a obra está em curso e poderá haver prejuízo aí para a população caso haja uma reversão, principalmente da decisão sobre o ordenamento da legislação. Então, eu tenho acompanhado aí com expectativa, aguardando essa resposta do Judiciário. Perfeito. O vereador Nacai, ele esteve conosco, né, vereador? Na Promotoria de Justiça, levando as suas preocupações e que foram consideradas, inclusive, para nós tomarmos nossas decisões. E é possível ainda que tudo isso que foi dito ao juiz receba argumentos adicionais. Nós estamos apurando outros fatos, né? O problema da concessão que foi feita pela União daquelas áreas também está sendo apurado e dentro em breve é possível que a gente traga novos fatos aí para os autos do processo, né, para o conhecimento do juiz. O fato é que o município ele foi intimado para prestar informações apenas no dia 3, o juiz deu 15 dias para eles, 15 dias úteis, então isso no mínimo até o dia 25 deste mês o município ainda tem para prestar as informações e só depois disso que o juiz decide sobre a liminar. É uma preocupação que nós temos porque depois do dia 11 de abril a Comais, né, a Comissão Municipal que pode aprovar o estudo de impacto de vizinhança, já está praticamente liberada para proferir seu parecer, a sua decisão, e depois disso, em tese, o município poderia começar com a obra a todo vapor, inclusive no centro de convenções e do novo mercado de peixe, se a decisão da Comaive for favorável. Isso nos preocupa, porque até lá o juiz não terá decidido ainda acerca da liminar, né? É uma preocupação que o Ministério Público tem efetivamente. Está conosco também na bancada o advogado Joaquim Fernandes. Bom dia, doutor Adriano, tudo bem? Joaquim, como vai o senhor? Tudo bom? Eu li a ação que o senhor promoveu e até fui falar com o doutor Romero, a quem eu conheço, e disse que esse processo que é um compartilhamento do senhor com a promotoria a qual está vinculado o doutor Romero, mas o titular da ação e de todo, até do procedimento investigatório preparatório, foi do senhor. Então, eu li a ação atentamente. Duas coisas me chamaram a atenção. O primeiro, que quando os senhores entraram com a ação, a Prefeitura deu de ombros, isso está relatado pelo senhor nas primeiras folhas, deu de ombros a todas as requisições que o Ministério Público fez para obter informações mais detalhadas. Essa é a primeira questão. E a segunda, que também me chama a atenção na ação, num item que o senhor trata assim: vagueza e imprecisão da contrapartida prevista no artigo 123. Então, como o senhor já explicou sobre a outorga onerosa, explicou de maneira impecável e didática, eu queria entender, e que o senhor explicasse também para os ouvintes, por que este argumento de vagueza e imprecisão em relação aos recursos a serem aplicados nesse projeto chamado Projeto Ponta da Praia, Nova Ponta da Praia. Então, doutor, o que acontece é que, especificamente em relação a esse problema, a lei de uso e ocupação de solo, quando ela trata da outorga onerosa de alteração de uso para o imóvel, para a área onde situa-se o imóvel do Men's Convention Center, ela exige como contrapartida que o titular daquela área, o proprietário daquele imóvel, ele entregue um novo centro de convenções numa área a ser definida pelo município, mas as características desse novo centro de convenções, elas não estão definidas na lei, né? Ela não só fala tão pura e simplesmente, olha, o novo centro de convenções, ele tem que ser maior e tem que ser com um nível melhor do que o atualmente existente. Quer dizer, é muito complicado dizer o que é isso. Isso pode dar uma obra que custe 40 milhões ou pode dar uma obra que custe 80. Você não tem nenhum critério objetivo para poder apurar do que se trata efetivamente essa contrapartida. Como é que eu fiscalizo isso? Que valor ela tem que ter?
Diferentemente da contrapartida para outra área onde se admite a outorga onerosa de uso, que é a área lá dos clubes, naquela área dos clubes existe uma fórmula, né, que leva em consideração a área do imóvel, leva em consideração o valor do metro quadrado de acordo com a planta genérica do município. Então você chega a um valor, no caso da área dos clubes, chegou-se a valor de 43 milhões, salvo engano. Agora, no caso do Mendes Convention Center, não tem valor nenhum, não tem ancoragem a valor nenhum, não se sabe quanto vai custar essa obra, porque a lei não fala. Inclusive no processo administrativo da prefeitura, percebe-se que o Grupo Mendes e o município discutem. Olha, mas isso aqui não está bem... Eles admitem que na lei não tem previsão, né? Então não se sabe nem... Eles estão discutindo como é que nós vamos fixar isso aqui. Se eles não sabem, como é que eu vou cobrar deles que se cumpra uma determinada obrigação que não tem liquidez na lei ou em nenhum outro lugar, inclusive no termo de compromisso onde o Grupo Mendes assume essas obrigações, não tem valor nenhum relativamente a essa obrigação do Centro de Convenções. Então, sequer o que seria um título o equivalente a um contrato, não tem um valor pelo qual se possa avaliar essa contrapartida que seria o novo Centro de Convenções. Isso, para nós, fere a publicidade, a transparência, o controle social. Só por isso, para nós, esse artigo da Lei de Uso e Ocupação do Solo já seria inconstitucional. Esse é o fato que a gente ressaltou na petição inicial. Observação também, doutor Adriano, que logo no primeiro momento que nós soubemos do anúncio da obra e dos valores anunciados, né, eram 120, 130 milhões, e só descobrimos o valor calculado de 43 para a oferta da área dos clubes, na DIN de 6, é que nós fizemos essas perguntas, exatamente isso, doutor Joaquim. Como é que iria estimar esse restante dos valores financeiros anunciados na obra? Porque a contrapartida de alteração de outorga de uso da área do centro de convenções, ela não é financeira, ela é por essa troca do equipamento. Ela não é financeira como a área dos clubes. A área dos clubes tem um cálculo financeiro e que no tempo que se aderiu ao termo de compromisso se definiu o valor. Na área do centro de convenções, não. A troca, a adesão no tempo não requereu nenhum valor de outorga de alteração de uso. A alteração de uso foi só a troca pelo centro de convenções, a oferta do centro de convenções. Então esse é o nosso questionamento, doutor Adriano, na Câmara Municipal, de como se fez o interesse público para a oferta da área, já que na própria lei informava que para a efetivação do centro de convenções, o empreendedor teria que dar o terreno, teria que dar a construção do centro de convenções e o equipamento, nas mesmas condições citadas. E o governo acabou ofertando também em lei uma área para que o empreendedor pudesse entregar o centro de convenções no tempo estimado. Então, estas dúvidas também nós temos na Câmara Municipal e concordo com Vossa Excelência quando pede a cautela, pelo menos naquele trecho, do trecho 4, onde nós questionamos, de não início na obra até que essas dúvidas todas fossem esclarecidas, que tivesse segurança jurídica para a preservação da atividade no local. E antes que o doutor Adriano responda, eu aproveito a manifestação do Sadal para fazer uma complementação para a resposta do promotor Adriano. Quando você fala, nós estamos falando da valores, não especificação deles, a incerteza, tem um outro item na ação que me chamou muito a atenção e por isso que eu estou intervindo antes da resposta dele, que é ferir o princípio da livre concorrência. Isso é que me parece que chama muito a atenção, porque está diretamente relacionado com o questionamento de valores, de incerteza, mas também, por outro lado, uma dúvida que fica para a população, muito bem abordada pelo Ministério Público na ação civil, quanto ao ferir o princípio da livre concorrência. Porque só
estamos discutindo a questão e por que só o Grupo Mendes está tendo está no cenário principal dessa discussão. É essa a interferência que eu faria para ouvir a resposta do doutor Adriano. Pois não, doutor. Então, esse é outro argumento que foi trazido na petição inicial, porque esse instrumento da outorga onerosa de alteração de uso, ele é um instrumento que eu imagino que centenas ou talvez milhares de empreendedores teriam interesse de fruir, porque você tem a possibilidade de dar uma destinação para o imóvel diferente daquela cujo uso está previsto na legislação urbanística. Então, por exemplo, se a sua atividade, que no passado era lucrativa para determinado fim, hoje não é mais lucrativa, poxa, não seria bom se eu pudesse pagar para a prefeitura, alterar aquele uso e dar uma outra destinação? Óbvio que aí você poderia conflitar com os interesses do entorno, das pessoas que moram ali ou que têm outras atividades que possam impactar. Mas o fato é que isso tem um valor econômico, né? Você, ao permitir que alguém altere a sua atividade econômica, você dá uma vantagem competitiva para aquela pessoa. A questão é por que a lei de uso e ocupação de solo beneficiou praticamente apenas, potencialmente falando, duas empresas, né? O Grupo Mendes, e tem uma previsão de possibilidade de concessão desse benefício também para o imóvel onde fica o hipermercado Extra. Óbvio que dentro do perímetro onde é permitido essa alteração de uso, existem também outros pequenos imóveis, mas nenhum deles me parece ter potencialmente condições de pagar uma outorga para alterar o uso. Então, há indício de que esse instituto foi previsto realmente, isso a gente coloca na petição inicial, apenas para poder ser utilizado ou pelas empresas do Grupo Mendes, no caso a Alvamar e a GM20, ou então para o imóvel onde está localizado o hipermercado Extra. E a gente questiona, isso não fere o princípio da livre concorrência, seria de ser questionado, uma coisa que vai ser apresentada ao juiz nesse sentido. Eu só queria acrescentar um detalhezinho nessa questão da alteração de uso. A alteração de uso e a alteração do direito de construir são institutos do Estatuto da Cidade disciplinado na nossa legislação municipal. Só que a alteração de uso, para algumas categorias, elas têm restrições e têm regras específicas. No caso das NIDs, as regras específicas de alteração de uso, elas aplicam-se uma fórmula de custeio para essa alteração. E em cada NID tem uma especificidade. O que aconteceu nessa nova norma que foi criado é que criaram um outro instrumento, que é a adesão por tempo, que antes não tinha esse instituto da adesão por tempo, para você diminuir ou ter desconto para essa alteração de uso. Então, de fato, pode ter uma interpretação de falta da livre concorrência, de uma obstrução à livre concorrência. Mas a norma é para todos. A lei de ocupação de solo foi feita uma norma para todos, mas nesses casos específicos da NID é uma ação específica para o proprietário. Então não teria como outro proprietário utilizar dessa norma. Acontece, Sadal, é que assim, essa NID 6, se não me falha a memória, que é a dos clubes, isso. Não é? Eu sempre achei estranho e sempre coloquei uma interrogação, porque quando foi criado a NID 6, eu até, no programa desse, eu e o Fifi nos entendemos por causa disso, porque, na verdade, o espírito, e acho que foi no governo Papa, se não me falha a memória, ficou muito claro, em tese era para proteger o patrimônio histórico da cidade, consubstanciado nos clubes que ali estavam há muitos anos, centenários alguns. Muito bem. Só que, na verdade, fica para a população um sentimento diferente, por quê? Porque o único clube que o terreno não teria sido comprado pelo Grupo Mendes era o Regatas. Todas as demais áreas, Vasco da Gama, o Saldanha, na parte de trás, com a Rei Alberto, foram adquiridos pelo Grupo Mendes. Então sempre para a população ficou estranho, ninguém mais poderia comprar aquele negócio. Foi a partir da perda do Grupo Mendes
daquele terreno. Então sempre fica para a população, por isso que eu fiz a pergunta ao promotor, que há, não vou dizer um favorecimento, que seria muito ofensivo, mas há uma atenção muito especial na cidade para esse tipo por esse empreendimento. É essa a interrogação que sempre fica para a sociedade. Vamos discordar de novo. Eu acho que não, vou te falar por quê. Se não houvesse a NID, poderia comprar o Saldanha, derrubar e edificar e pronto. Não teria contrapartida alguma para a cidade. Com a criação da NID, a cidade começou a ter uma contrapartida. O que eu questiono, Joaquim, não é nessa questão da criação da NID à época do governo Papa. O que eu questiono é o porquê dessa NID para a preservação de um clube que já não existe. Sim. O Regatas, por exemplo, ele não existe mais. Não existe a sociedade do Clube de Regata Santista, não existe. Não existe. E por que querer preservar isso, se não existia? E à época já não existia, ele já estava em insolvência total. Não, e só para te complementar, nenhum dos outros 2 clubes restantes Tinham condições de sobrevivência. e agora estão com a sua fachada completamente modificada, não tem preservação alguma. É que quiseram preservar, pelo menos foi o que falaram à época, e eu particularmente discordei da criação da NID, não estou falando de agora, estou falando lá atrás, na época do governo Papa, porque eu achava que não tinha sentido você gravar uma área que era de uma instituição, de uma associação, para preservar uma história que não existia mais. Eu não via sentido nisso. Não, é isso. Bom, mais alguma pergunta, promotor? Nenhuma. Porque vocês ficaram debatendo aí e esqueceram o promotor. Eu só queria acrescentar ao doutor Adriano, uma das coisas que eu venho perguntando ao governo, exatamente sobre essa questão da oferta da área para a construção do centro de convenções, porque o terreno cedido onde será ofertado foi uma cessão do governo federal, feito pelo SPU, com uma cláusula específica para um centro de atrativo turístico que deveria ter notório interesse público e respeitar a história do local. Então, este é um ponto que eu tenho debatido na Câmara, que é perguntado ao governo, exatamente a comprovação desta finalidade de interesse público com relação ao histórico do local, porque haverá uma mudança substancial no bairro em relação à introdução de um centro de convenções no local que historicamente era um terminal pesqueiro, uma área de terminal pesqueiro. Então, essa é uma observação que certamente o promotor já tem a posse desse documento. Eu gostaria que ele observasse a cláusula 4ª desta seção da área. Essa sessão nos está trazendo especial preocupação, porque o que acontece? O contrato de cessão feito pela União, ele é feito a título gratuito. Prevê a utilização da área para um centro de atrações turísticas. E esse contrato, ele veda qualquer tipo de atividade lucrativa. Em nenhum momento o contrato define o que é esse centro de atenção turística, de atrações turísticas. Não diz que vai ter um centro de convenções ali. A gente sabe que no passado a Orquestra Filarmônica do Estado foi fazer a apresentação na faixa de areia e a Secretaria de Patrimônio da União cobrou R$40 mil pelo simples fato de que o patrocinador seria anunciado durante a apresentação da orquestra. Um centro de convenções não se faz sem patrocinador, sem cobrança de ingresso. A previsão de cobrança, aqueles parking, de cobrança no estacionamento, você vai ter que vender refrigerante, vai ter que vender alguma coisa para as pessoas consumirem lá dentro. E nós temos um sério receio de que a natureza da concessão é incompatível com a atividade de centro de convenções. Isso já foi levado ao conhecimento da Secretaria de Patrimônio da União. Nós queremos saber se a atividade de centro de convenções foi relatada para eles no processo que resultou nessa concessão, porque o que aparece no contrato de concessão é um centro de atividades turísticas sem dizer do que vai ser realizado naquele centro de atividades turísticas, sem menção nenhuma centro de convenções. E se for incompatível com a regulamentação da União para esse tipo de cessão gratuita, a gente, inclusive, pediu para que a União tome as providências cabíveis para que isso seja corrigido.
Conversamos com o promotor Adriano Andrade de Souza sobre o caso das obras da nova Ponta da Praia. Promotor, o prazo final para os esclarecimentos por parte da Prefeitura de Santos, então, termina no próximo dia 25, é isso? Perfeito, dia 25. E aí, se a liminar for concedida, obras suspensas, sob pena de multa diária de R$50 mil, é fato? O pedido foi nesse sentido, né? O juiz pode eventualmente restringir o valor da multa ou pode estabelecer de uma forma diferente, mas esse foi o pedido realizado. A Prefeitura de Santos demonstra um entusiasmo muito grande com essa obra, não poderia ser diferente, e aposta até que consegue avançar com esse projeto. Qual é a sua expectativa? A nossa expectativa é no sentido contrário. Nós ajuizamos a ação, nós acreditamos que está muito bem fundamentada e que novos argumentos ainda serão trazidos. A nossa expectativa é que o projeto não vá adiante, não é porque nós não queiramos um projeto dessa natureza para a cidade, é porque a legislação não permite, há uma série de irregularidades e que o prejuízo para o município pode vir no futuro, por exemplo, em razão da construção do imóvel em desacordo com as normas de concessão da própria União. Promotor Adriano Andrade de Souza, obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado. 8h04, a gente volta já. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Unimes e Grupo Mendes. Computador travou, a rede desconfigurou, a impressora que quebrou, agora o seu problema acabou. Full Soluções Tecnológicas, venda de equipamentos e manutenção para impressora, locação, toner e cartuchos para impressão. Full Soluções Tecnológicas. Acesse ust.com.br ou ligue 33214541. A Revestimenta é uma loja especializada em acabamentos para construção. Tem estoque variadíssimo em revestimentos, louças, metais e nesta semana tem troca de showroom com até 50% de desconto em cubas e itens de iluminação. Isso mesmo, na Revestimenta até 50% de desconto em cubas e itens de iluminação. Aproveite! Avenida Washington Luiz 412, Canal 3 em Santos. 32221466. 32221466. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Minha universidade vale um post, vale um like, vale um direct, uma selfie e uma live. Descolada, bem localizada, sempre antenada, atualizada. Unimes, hashtag meu futuro, meu tempo. Unimes, hashtag puro conhecimento. Unimes, a universidade número 1. Unimes, hashtag a universidade número 1. ZYM701, 102,1 MHz. Estação de frequência modulada da Musicom Brasil. Litoral FM, classe especial. Para você, sempre o melhor. Jornal Litoral. 8h07, estamos de volta aqui no Jornal Litoral, aqui na Litoral FM 102,1. Sexta-feira é sexta-feira. Fifi ficou quietinho, mas agora quer falar. Eu gostaria de falar pelo seguinte: primeiro, em respeito ao promotor, eu não tenho argumentos jurídicos e técnicos dessa matéria para poder argumentar com ele. Então, por isso me calei. Ao mesmo tempo, eu frequento esse jornal já há muito tempo. Eu acho que hoje nós perdemos uma oportunidade de esclarecer a população efetivamente os dois lados. Por exemplo, eu vejo o Joaquim aqui com documentos da ação. Quer dizer, ele está preparado para essa discussão com o promotor.
O Sadal já está preparado, porque ele é uma das pessoas que está questionado. E a Prefeitura, nesse momento, não teve a oportunidade de se posicionar. Poderia ter sido feito um convite à procuradora-chefe da Prefeitura de Santos, ou a um dos procuradores da Prefeitura de Santos, nessa pauta, para que houvesse uma contra-argumentação. E seria esclarecedor à população. Da forma que o promotor coloca, e não estou indo contra o que ele coloca, estou falando no sentido do ouvinte. O ouvinte teve um lado só da explicação. E esse lado da explicação, nos parece que a obra é totalmente irregular. E isso não é direito, isso não é correto. Eu acho que o bom jornalismo leva sempre a ouvir os dois lados e se perde a oportunidade, no dia de hoje, de ouvir o outro lado. Mesmo que haja essa oportunidade numa próxima oportunidade, não vai ter o mesmo clamor para quem nos ouviu no dia de hoje. É um posicionamento meu como comentarista do programa, como munícipe. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade hoje, Roberto, de ouvir a Prefeitura argumentando com o promotor. Seria muito interessante para todos que acham que querem o melhor para a cidade. Eu sei que o jornal também quer o melhor para a cidade, mas seria esclarecedor para que, a partir daí, os dois lados ouvidos ao mesmo tempo, sem um debate, mas com argumentações, a gente tivesse uma coisa mais clara para a população. Fifi, eu vou respeitar muito a sua opinião, como sempre fiz, mas eu vou discordar de você. Primeiro porque a Prefeitura sempre está de portas abertas nesse programa. Sempre. Eu sei, tanto está. Sempre. Eu sei, sempre. Tanto está que tem diversos secretários que são comentaristas, mas para esse caso específico de hoje, que se sabia que haveria essa pauta, poderia ter sido convidado uma pessoa que pudesse argumentar. Eu ouvi você falar e eu já entendi isso, você já disse isso, e é assim, por que é que o Sadal Nakai está aqui hoje? Porque a Mei Ling não pôde comparecer ao programa. Então eu tenho uma lista de convidados especiais, convidados eventuais, que vêm ao programa quando um dos nossos comentaristas fixos não podem participar. Então foi uma coincidência. Vou trazer o Sadal Nakai porque vai massacrar a Prefeitura de Santos. Nada disso, nada disso. Segunda questão, a Prefeitura ela tem a nossa linha direta aqui, ela pode entrar a qualquer instante. Aliás, ela faz isso, ela lança a mão desse recurso através da rádio escuta da Prefeitura, que é a Silvana Cecília. Então, assim, a gente teve até... Como é que é aquele nome daquele menino que parece um nome grego? O Glaucus Farinello. Sentou aqui, a gente ficou com um programa até 9h40. E esse assunto não está esgotado. Se você ou a Prefeitura se sentiu prejudicado, porque não teve ninguém aqui para defender, pode chamar amanhã se quiser, pode chamar semana que vem, não tem o menor problema. A Litoral FM sempre foi e sempre será um jornalismo de portas abertas. Eu não entendo essa sua crítica em relação ao programa. Roberto, eu concordo contigo, não é uma crítica ao programa, é uma crítica ao episódio de hoje. Eu respeito também você, sabe disso, tenho um apreço muito grande por você, ao jornal que eu já participo há mais de 7 anos. Eu só acho que no dia de hoje nós perdemos a oportunidade de ouvir o outro lado. Só isso. Vai ouvir em outro momento? Vai ouvir, claro, o que você está falando é correto. Eu percebo que esse jornal não tem, como é que se fala, não se criva as críticas, não se criva os elogios, e a notícia é colocada de forma transparente. Também não tem nenhuma censura de pauta, que é uma das coisas que dá audiência a esse jornal. É esse tipo de procedimento. Agora, a minha sugestão é que numa pauta como essa, que é polêmica, e a gente sabe que é polêmica, porque ela mexe com os interesses da população como um todo, e ela é uma pauta pública, né, numa nova oportunidade, se coloque o convite das duas partes. Só isso. Mas o que eu não entendi, Fifi, você é um funcionário, é o presidente da Prodesan, é um funcionário da Prefeitura, vamos chamar assim de forma direta, né? Enquanto o promotor estava no ar, você poderia ter feito esse papel pela Prefeitura e você ficou quieto o tempo inteiro na entrevista. Mas eu expliquei no começo da minha fala por que eu fiquei quieto. Fiquei quieto porque eu não tenho condições e argumentos jurídicos para discutir com ele. Quem tá familiarizado com esse assunto, não é por ser Prefeitura que eu estou falando isso. Não é por trabalhar na Prefeitura que eu estou falando isso. É por ser munícipe que eu estou falando isso. É por ser ouvinte do jornal que eu estou dizendo isso.
Agora, numa prefeitura, Roberto, você sabe que tem diversos departamentos e cada um especializado em sua parte. Eu jamais vou tentar argumentar uma crítica ou uma fala de alguma coisa que não tenha condições de argumento. Não é porque eu sou prefeitura, tanto que eu me calei, eu fiquei quieto o tempo inteiro. E não é uma crítica que eu estou fazendo hoje, é uma sugestão. Acho que a gente tem liberdade entre nós o tempo inteiro de fazer sugestões. Por isso que eu estou fazendo uma sugestão. Eu assim, para não estender demais a polêmica, né, que existem, obviamente, outros assuntos para serem tratados, eu confesso a você que eu não entendi a sua posição, Fifi. Eu gosto de você sabe disso. Nós estamos juntos num programa aí, desses seus 7 anos, 5 anos nós estamos juntos, aproximadamente. Por uma razão muito simples. Nem toda reportagem feita em qualquer programa vai transformar reportagem em debate. Então, nós temos que diferenciar o que é um debate do que é uma entrevista. Então, muitas vezes, por exemplo, a entrevista do jornal entrevista João das Couves sobre um determinado assunto, na semana seguinte, vem a pessoa fazer o contraponto. Porque senão seria anunciado, no dia de hoje, que haveria um debate na rádio sobre o assunto Ponta da Praia. E não foi o caso. Perfeito. Quando houve este anúncio de debate, ele se estendeu até as 9h40. Por quê? Estava o vereador, estava o deputado, estava o Glaucus Farinello, todo mundo aqui aí debateu. Um falou uma coisa, o outro falou outra, o outro falou não sei o quê. E aí se transformou num debate, porque o evento era um debate sobre a Ponta da Praia. No caso de hoje, nós temos uma entrevista. Se toda vez que você for entrevistar, é o meu pensamento, hein? Se toda vez que você for entrevistar alguém, eu tenho que, em ato contínuo, salvo se a outra parte entrar diretamente para falar, em ato contínuo eu vou ter que sempre fazer 2 entrevistas. Um que fala A e o outro que fala B. Quando, na verdade, o que fala B, eventualmente, pode entrar direto aqui. Por que quando a gente anuncia, olha, tem um semáforo quebrado no canal 1, entra a Silvana Cecília e fala, olha, já estamos direcionando uma equipe para lá. Ora, se nós estamos falando alguma coisa, e nós não falamos nada que ofendesse ninguém, nada, apenas ouvimos pela primeira vez na cidade, nem em jornal escrito, o ilustre promotor de justiça falou, é a primeira vez que fala sobre o assunto, né, publicamente. Verdade. Ele está apenas esclarecendo a população. Agora, se a prefeitura, pela sua procuradoria, que eu conheço, que é excepcional procuradora-chefe, entendeu que algum argumento foi indevido, ou ela entra ao vivo, ou ela vem semana que vem e fala, olha, o promotor falou isso, e certamente os ouvintes vão lembrar. Porque nós não estamos tratando de nada que é a bomba atômica, alguma coisa impossível de compreensão. É só isso. Eu acho que não cabe, a todo momento que tiver uma pauta envolvendo a prefeitura de qualquer lugar, eu tenho que colocar o cara da prefeitura na hora para falar o troço. Desculpa, é só isso. Desculpa, não foi isso que eu falei. Eu acho que tem diferença. Uma entrevista, é lógico que você não vai pegar a contraparte. Você está entrevistando a pessoa. Um assunto, você pode pegar a contraparte. Você está tratando do assunto. É isso que eu estou colocando. Mas é uma sugestão. A gente pode divergir na opinião, mas é uma sugestão. Bom, eu recebi essa sugestão de pauta ontem e achei bom para o programa. É uma contribuição para o nosso ouvinte, para o cidadão santista. Há muitas reclamações de que as pessoas não têm conhecimento detalhado desse projeto, né? Tem a questão da DERSA, que também não está participando das modificações no sistema viário, uma solicitação de entrevista de um promotor que não havia falado à imprensa ainda, né? O Jornal Litoral, pela sua tradição de 30 anos, ele também pauta a imprensa, então tem muita gente que, a partir de notícias dadas em primeira mão e com exclusividade que o jornal tem, por conta da sua força, da sua tradição de radiojornalismo, tem, e por ser plural, por ouvir todos os lados. A gente ouve todos os lados. Essa semana a gente teve um caso que foi colocado no ar, do guarda municipal, que supostamente está sendo perseguido pela Prefeitura de Santos. Entrou aqui o coronel Sérgio Delbel, deu o posicionamento dele, ao vivo, não convocamos ninguém, não chamamos para debate. Logo na sequência, entrou o guarda municipal, que é vítima nessa ação, e também deu o seu depoimento,
Então, assim, a gente ouve todo mundo. Aqui a gente não fica escolhendo assunto. E outra, vamos deixar claro, a gente não é contra o projeto da Ponta da Praia. A gente não é contra o crescimento da cidade de Santos. A gente quer que a cidade tenha grandes equipamentos, mas a gente também quer que a cidade tenha condições de manter esses grandes equipamentos. Não, e que a sociedade saiba exatamente o que está acontecendo. Veja, eu fiz uma crítica ao Sadal aqui no programa. O Sadal botou o seu kimono, a sua faixa na cabeça. De National Kid. Veio aqui bravo, brincadeira, não. Mas veio aqui e falou, olha, não foi bem assim. E falou no dia, olha, eu quero ir, falou, não é bem assim, etc. Tranquilo, não tem... E todo mundo lembrou da crítica que eu fiz. Entrou pelo WhatsApp. E veio pelo WhatsApp, saltou aqui e falou, ó, se liga, malandro. Entendeu? Então, assim, eu acho que se a prefeitura quiser, eventualmente, aí, a procuradora, que é extremamente competente, né? Se quiser falar hoje no programa, vai falar. Aqui não tem essa. Eu posso até me manifestar em relação a isso, porque num programa do CDL aqui na mesma rádio, o Dr. Mohamed se manifestou sobre esse tema. E eu prontamente acionei também, mandei informação, colocando as minhas posições que estavam sendo contraditórias ao que ele estava colocando naquele momento. Eu acho que eu até tenho que agradecer a Roberto, Teca, ao Geraldo e principalmente ao Dr. Lupércio Mussi por essa oportunidade de esclarecimento, porque muitas vezes o que nós discutimos na Câmara, ela não tem ressonância na cidade, nem todos têm acesso. E muitas vezes a forma como é divulgada uma ação, por exemplo, do Ministério Público, também não tem a mesma ressonância. Diferente de um projeto de um governo que tem um espaço maior de divulgação, porque cabe ao governo ter a iniciativa de fazer os projetos de desenvolvimento para a cidade, né? Então é lógico que vai ter muito mais publicidade, muito mais ressonância na sociedade. Mas algumas coisas que são questionadas, não só pela Câmara, quanto pelo Ministério Público, é muito interessante ter esse tipo de informação. O que teve aqui foi uma informação. De maneira nenhuma aqui eu quis me juntar às perguntas que eu fiz com o promotor para criar um posicionamento ferrenho contra um projeto que possa sim ter benefícios para a cidade. Mas nós precisamos ter cautela, principalmente em relação a alguma celeridade que possa ter, alguns pontos que podem ter insegurança jurídica. Então, o meu posicionamento é em relação a isso. Jamais eu sou contra qualquer projeto que seja bom para a cidade, mas alguns projetos que possam prejudicar o próprio governo, eu tenho que ter esses posicionamentos de auxílio ao prefeito, né? Então, os posicionamentos que são colocados são aqueles que a gente ainda tem dúvida sobre a segurança jurídica de condução. Muito bem. Todas as partes ouvidas, 8h21. Jornal Litoral.